Queridos, nós estamos terminando o mês de novembro, olha que loucura. É o último domingo do mês e nós iniciamos um novo ano, um novo tema, crescer, crer mais ser. Por enquanto nós só estamos no crer. Pensa o que é que vai vir aí nos próximos 12 meses para nós crescermos em nome de Jesus. O tema do mês é uma fé que frutifica. E hoje nós vamos falar sobre temos que crescer e multiplicar. Pode colocar a apresentação, por favor? Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 12. Nós já vimos, dá para pôr aí? Um minuto. Nós já vimos sobre temos que aceitar a palavra, depois temos que perseverar nos princípios, temos que aumentar o número de discípulos, temos que ter paz para crescer, temos que plantar, temos que regar, temos que crescer, temos que dar glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre crescer e multiplicar. O texto de Atos 12, versículo 24 diz: entretanto, ou seja, com tudo que estava acontecendo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Em outra versão, na mensagem diz assim: enquanto isso, alguma coisa estava acontecendo. Enquanto isso, a palavra de Deus se espalhava sem parar. E na NVT, a tradução diz assim: enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e haviam muitos novos crentes. Quando a gente ouve, ou eu particularmente ouço a expressão crescer e multiplicar, vem um texto à minha mente. Eu não sei se é o mesmo que você se lembra. Você lembra de algum texto da Bíblia que falava para a gente crescer e multiplicar? Gênesis, vamos lá, quem dá mais? Capítulo 1, a dica, verso 28, né? Lá o Senhor fala para o homem que havia sido criado no início de tudo, que ele deveria frutificar, que ele deveria crescer e multiplicar, não é? Aquela mensagem já era um chamado divino à plenitude da vida. E expressa nesse texto como uma bênção concedida por Deus para a humanidade. E mais do que uma instrução literal, né, de crescer e multiplicar, esse mandamento ressoa em diferentes dimensões da nossa existência. Um convite não apenas para o crescimento físico, mas também para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento emocional e o nosso crescimento comunitário. Porque crescer e viver sozinho é uma coisa. Crescer, multiplicar e viver junto é outra coisa. Tem gente que não quer multiplicar porque não quer viver junto com mais gente, né? Que ele não aguenta nem ele mesmo, então ele não quer o outro. Tem desses negócios, acontece. E aí, pode passar? O que é crescer e o que é multiplicar? Crescer é expandir-se em virtudes, sabedoria e amor. Pode passar, querido. Sabedoria e amor, buscando aperfeiçoar. Nossa, mas aí já passou demais. Volta uma, volta para eu acompanhar. Volta mais uma. Aê, para aí. Pronto. O que é crescer e multiplicar? Então vamos lá. Crescer é expandir. Às vezes a gente expande para cima, às vezes a gente expande para os lados, mas que expande, expande. Não é? Não tem jeito. Mas às vezes a gente expande também em virtude, em sabedoria, em amor. E
e a gente vai buscando se aperfeiçoar como pessoa, como indivíduo e também contribuindo para o bem comum. Porque quando eu sou uma pessoa melhor, eu sou melhor para mim mesma, sou melhor para você, para você, para você. Eu facilito a vida. Facilito a minha vida e a vida dos outros, né, irmãos? Porque, olha, tem dia que a gente não quer sair perto da gente mesma. Vocês nunca passaram por isso? Nem tem dia que a gente quer faltar. Eu não queria estar com você, Kelly, né? Tem dia que a gente não quer estar com a gente mesmo. Imagina os pobres coitados que convivem com a gente, o marido, filho, colega de trabalho, vizinho, né? Que vizinho, gente, é aquele negócio que a gente tem gente que não fala com o vizinho, mas sabe tudo do vizinho. Porque é vizinho. Não adianta. Você acha que seu vizinho não sabe quem você é? Você está enganado, filho. O nosso vizinho sabe exatamente quem nós somos. E aí nós precisamos crescer, não é? Para que a gente tenha uma convivência melhor com as pessoas. E multiplicar é mais que crescer, é gerar frutos, sejam eles filhos, sejam obras, ações, ensinamentos, mas coisas que vão se perpetuar, que vão enriquecer o mundo, que vão fazer da vida das outras pessoas uma vida melhor. Ah, Kelly, eu sou solteira, eu não tenho filhos. Ou eu casei, mas não pude ter filhos, ou não quisemos ter filhos, então não vou multiplicar nada. Presta atenção. Multiplicar filho é a parte mais fácil da vida. Obras, ações, ensinamentos, princípios, vida transformada. A minha primeira referência de cristão, fora os meus pais, é a missionária Marisa. Já falei para vocês dela várias vezes aqui. E a Marisa foi missionária por mais de 30 anos da Junta de Missões Nacionais, especialmente o campo dela depois do Tocantins, onde a gente se conheceu, foi no Rio Grande do Norte. E depois de aposentada, ela viveu um tempo aqui no interior de São Paulo e voltou para lá. Irmãos, ela já plantou mais igrejas, aposentada. Não se casou, não teve filhos. Quantas vidas ela multiplicou a partir da vida dela? A partir daquilo que Deus deu para ela, a salvação que ela recebeu. Quantas vidas ela multiplicou? E tem multiplicado até o último suspiro da vida dela vai ser fazendo isso. Então, presta atenção na conversa aqui. Nós estamos falando de coisas muito maiores do que simplesmente povoar a terra com mais crianças. Nós estamos falando de povoar a terra com salvos, com pessoas salvas, resgatadas pelo Senhor. Então, crescer e multiplicar é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. E aí pode passar. O texto diz: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Irmãos, nós fomos abençoados para fazer isso. O Senhor te abençoou para multiplicar. Então, quando nós crescemos e multiplicamos com propósito, nós honramos o plano de Deus desde o início lá no Éden. O Senhor espera que desde lá, todos nós que fomos abençoados por Ele. Você se sente abençoado por Deus? Nós vemos aqui hoje abençoados. Irmãos, eu sou tão feliz quando eu entrego meu dízimo, que eu entrego desde os 13 anos, quando eu comecei a trabalhar, e eu não fiquei desempregada nem um dia. Pensa, irmãos. Queria eu ter descansado um pouco, né? Mas não, Deus não deixou. Eu estou com 47 anos, quase 47 de trabalho. Mentira, mas 30 e tantos. Não tem coisa melhor do que você ser abençoado por Deus. Então, você que foi abençoado por Deus, foi salvo, resgatado, remido, como a Aline falou aqui, ó, foi liberto do cativeiro. Você
foi chamado a frutificar e multiplicar. E quando você faz isso com o propósito, você honra o plano de Deus. Queridos, cuidar da criação e promover a vida em todas as suas formas, cultivando aí a harmonia entre o ser humano, o próximo e a natureza, é nossa responsabilidade. Você sabia que o nosso corpo, esse bonitinho aí que Deus te deu, ele está sempre se multiplicando, as suas células se multiplicam, não é isso? Para que a gente continue vivo. Às vezes você vai falar assim, nossa, eu estou com umas células mortas aqui, vai e faz uma limpeza de pele para retirar as células mortas. Mas aquela que morreu já tem outra viva, meu filho, porque se não tiver nova vida, a gente morre. Então nós precisamos manter a vida, reproduzir, multiplicar, para manter a vida, né? E manter também, no caso do nosso corpo, a nossa herança genética. Então, quando nós crescemos e multiplicamos com o propósito, nós honramos o plano de Deus para as nossas vidas, transformando cada dia num reflexo da graça e da bondade de Deus. Lá em Atos capítulo 12, que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, estavam crescendo e se multiplicando. Mas algumas coisas estavam acontecendo ali. A mensagem do Evangelho está sendo espalhada, está se multiplicando, vidas transformadas, curadas, o propósito de Deus se estabelecendo na vida daquelas pessoas e o Evangelho sendo levado a todas as nações. Agora eu queria, antes da gente entrar em Atos, eu queria te fazer um alerta. Cuidado para não multiplicarmos espinhos. Às vezes nós estamos gerando sim, mas gerando espinhos, gerando amargura, gerando afrontas, gerando conflito. Irmãos, hoje eu estou meio chocada. Nós saímos do culto fúnebre, o carro funerário para entrar na avenida ali, eu não sei quem pôde ver a cena, eu estava do lado do carro funerário. Mas o carro não pôde entrar na Marechal Tito, porque um homem que estava no carro da frente, não sei, que eu não vi o detalhe da confusão, mas o outro que ia atravessar, ou atravessou a rua, xingou ele desceu do carro, reganhou a porta e saíram brigando, e o carro fúnebre não podia entrar na avenida. Porque alguém ou mostrou o dedo, ou xingou, mandou para algum lugar, e o outro parou o carro, desceu no meio da avenida e vamos tirar a satisfação. Vocês têm noção da imbecilidade do ser humano? Imbecil duas vezes. Primeiro, pela atitude. Segundo, porque tinha um carro funerário atrás dele. Tem muita gente multiplicando muita coisa ruim, irmãos. Que não sejamos, eu e você, parte desse grupo que multiplica aquilo que não deve, aquilo que não precisa, aquilo que é desnecessário, aquilo que Deus não pediu para mim e para você multiplicar. E nós precisamos compartilhar algumas verdades sobre a multiplicação. No domingo passado, o pastor Manu falou sobre crescer. E ele disse o seguinte: para crescer, a gente não pode ter carnalidade, a gente não pode ter panelinha, a gente precisa de cooperação, Cristo no centro, santidade e sabedoria. Então ele já deu para nós a receita bíblica de como crescer. E nós vamos falar hoje um pouco sobre multiplicar.
E a primeira verdade sobre a multiplicação é que existe dor nesse processo. Eu não cresci muito, mas os que cresceram sabem o que é a tal da dor do crescimento, né? Chega uma fase que a criança começa, dói o joelho, dói a perna, dói não sei o quê, porque diz que está crescendo. Graças a Deus, eu não tive isso, né? Que eu nem cresci. Mas quem cresceu aí, ó, ou está no processo, sabe que dói, né? Aí quando você chega a uma certa idade, que você vai decrescendo, né? Que você vai encolhendo, aí você vai lá para o Pilates para esticar. E dói também, porque você tem que botar tudo no prumo, aí estica. Gente, 1 centímetro na vida de uma pessoa que tem 1,58 é sensacional. Então você estica e dói de novo, porque existe dor nesse processo. Mas Deus vê as nossas tribulações. Atos capítulo 12, versículo 1 a 4 diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. O João, apóstolo do Apocalipse, do Evangelho de João. Tiago, irmão dele. Vendo que isso agradava os judeus, olha só, ele prendeu o povo, matou Tiago e ele viu que isso deixou os judeus felizes. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Outra coisa, quando você era criança, você já fez ditado da tabuada de multiplicação? Já? 4 vezes 4? Não lembra? Não tinha isso? Irmãos, a tabuada do 7, a tabuada do 9, 7 vezes 7, 49, nunca esqueço, que tortura. Não é fácil multiplicar. Não é fácil multiplicar. Nem quando a gente está aprendendo a bênção da tabuada. Os irmãos sabem que lá em casa, no castigo, ficava a tabuada na parede. E as meninas de castigo. Para elas não ficarem com raiva de mim, ficavam com raiva da matemática. E depois do castigo, a gente fazia o ditado, né? Para poder ficar alinhadinha. Então, multiplicar é complexo. E Pedro e a igreja passa por essa situação. Deus viu o que Herodes estava fazendo contra o seu povo. Quem é esse Herodes? Esse homem era o neto do Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças em Belém, já querendo matar o menino Jesus. Lembra dele, né? Então, esse Herodes que mandou matar o Tiago e queria matar o Pedro, é o netinho. Olha que multiplicação, irmão, dessa família. Pensa, né? Sobrinho do Herodes Antipas, que tinha mandado decapitar João Batista. Então, uma família boa, né? Uma famíliazinha que a gente queria até fazer parte, né? Misericórdia. É esse Herodes aí que estava no poder, mas os judeus desprezavam ele, porque ele era um edomita. Então, para que ele ficasse bem com os judeus, ele então começou a perseguir os cristãos. E isso diz o texto que agradou os judeus. Ele queria convencer os judeus da sua lealdade, aquelas tradições antepassadas, e para isso ele então ordena a prisão de vários cristãos, dentre eles Tiago
irmão de João, que foi decapitado, o primeiro apóstolo a ser martirizado, ok? Se os judeus ficaram felizes com a morte de Tiago, imagina quando ele matasse Pedro. Ia ter festa. Então ele montou esse plano, não é? E colocou, irmãos, 16 soldados para cuidar do Pedro. Desses 16, dessa guarda, um de cada lado acorrentado com Pedro, para garantir que Pedro não fugisse, ok? Mas aí a gente pode se perguntar por que Deus salva Pedro, e nós vamos ver isso no texto, e não salva Tiago. Se ambos foram apóstolos, servos dedicados ao Senhor, e ambos necessários à igreja. Simplesmente, a resposta que nós temos é que essa foi a vontade soberana de Deus. Essa foi a vontade soberana de Deus. Hoje nós estamos aqui, enquanto outros, em outra parte do mundo, cristãos estão sendo mortos, como Tiago. Nós somos melhores do que eles? Não. Essa é a vontade soberana de Deus. Queridos, por mais que a gente passe por tribulações, por mais que a gente passe por aflições, por perseguição, por mais que as notícias nos decepcionem, e que a gente olhe e não veja possibilidade de melhora, que a gente olhe e não veja saída, Deus ainda está assentado no seu trono. Deus ainda controla todas as coisas. Talvez a gente não vai compreender todos os caminhos, todas as formas de Deus agir, mas a vontade soberana de Deus é o que há de melhor, e nós nos rendemos a ela. E nós nos rendemos a ela. Então existe dor no processo de multiplicação, mas Deus vê nossas tribulações e ouve as nossas orações. Eva, lá no Éden, multiplicou com dores de parto. Você se lembra disso? Foi assim que começou a humanidade, com dores de parto. A igreja se multiplicou com perseguição. A igreja se multiplicou com dores de perseguição. Eu quero compartilhar com os irmãos um vídeo da missão Portas Abertas. Esse vídeo traz para nós um resumo dos 50 países mais perseguidos, ou que perseguem mais os cristãos no mundo. Quero que você preste atenção e quero te desafiar a acompanhar essas notícias, a saber o que está acontecendo no mundo e ser movido a orar pela igreja perseguida. Pressionados, abatidos e isolados, cristãos ficam perdidos em meio à perseguição. Mas mesmo nos lugares mais escuros, a voz de Deus não pode ser silenciada. Aqueles que antes estavam desamparados, agora fixam os olhos naquele que não pode ver. Você sabia que mais de 365 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição? Nossos irmãos e irmãs enfrentam pressão e violência pelo simples fato de seguirem a Jesus. Há mais de 30 anos, a Portas Abertas pesquisa o índice de perseguição aos cristãos
com riscos mortais. Na Argélia, o índice de violência dobrou. Igrejas foram forçadas a fechar e casas e negócios de cristãos foram invadidos e atacados. Isso fez com que muitos cristãos se tornassem deslocados internos ou refugiados. Na Somália, o violento grupo Al-Shabaab tem expressado repetidamente seu desejo de erradicar os cristãos do país, mantendo o país em segundo lugar na lista. A ação de grupos radicais tem elevado o nível da violência em toda a região da África subsaariana. Já na América Latina, a Nicarágua teve um grande aumento no grau de perseguição e subiu 20 posições na lista mundial da perseguição 2024. A pressão crescente e a hostilidade constante aos líderes cristãos tenta sufocar a igreja local. Além de intimidados, os líderes são processados e presos, dificultando a comunhão dos cristãos no país, que são vigiados, assediados e atacados com frequência. No Iêmen, uma crise humanitária impacta a vida local há anos. Mas cristãos e iemenitas estão ainda mais vulneráveis devido às rigorosas leis islâmicas do país. A maioria da população é muçulmana e a conversão ao cristianismo é ilegal. A igreja no país é composta de cristãos de origem muçulmana que precisam praticar a fé secretamente. Além de enfrentarem oposição de grupos militantes islâmicos, a ajuda emergencial necessária para sobreviver também não chega, uma vez que ela é distribuída por meio de mesquitas, que em muitos casos discriminam os que não são considerados muçulmanos devotos. Com leis antirreacionárias em vigor desde 2020, a Coreia do Norte permanece em primeiro lugar no ranking. No país mais fechado ao Evangelho, o Estado é a maior fonte de perseguição. Com a aplicação das novas leis, cristãos são presos por simplesmente possuírem uma Bíblia. Assim, famílias inteiras são condenadas a campos de trabalho forçado. Por isso, ser cristão na Coreia do Norte é viver a vida de fé em segredo. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica. Cristãos se escondem, fogem de suas casas e perdem tudo. Mas há luz em meio à escuridão. A luz de Jesus brilha nas trevas, e as trevas não derrotarão a Igreja de Cristo. O amor de Cristo em nós é como luz na escuridão. Por meio dele, podemos apoiar a igreja perseguida para que ela continue crescendo. Conheça mais sobre essa realidade e faça a luz brilhar nos lugares mais escuros para os cristãos perseguidos. portasabertas.org.br/lista mundial. Depois vale a pena você entrar e ler o nome dos 50 países. Quem sabe o Senhor move o nosso coração a orar por uma dessas nações. Às vezes você fala assim, a China está tão longe de mim, a Coreia do Norte tão longe de mim. Mas na América Latina nós temos 4 países que fazem parte dessa lista. Em 22º lugar da lista está Cuba. Em 30º lugar, a Nicarágua. Em 34º lugar, a Colômbia. E 37º lugar, o México. Não está longe de nós, irmãos. Não está longe de nós. Existe dor nesse processo, porque a igreja não para de crescer nesses 50 países. Mas Deus vê as nossas tribulações. E o texto segue. Versículo 5 até o verso 17. Existe milagre nesse processo. O texto diz que assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo,
Irmãos, olha isso. Pedro o quê? Dormia. Pedro dormia. Pensa, se você estivesse no lugar de Pedro, tu ia dormir, irmão? Acorrentado a 2 soldados, você iria dormir? Pedro dormia. Entre 2 soldados presos com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, porque ele estava dormindo. Teve que cutucar o Pedro para ele acordar. E ele disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calça a sandália. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automático, irmãos. Igual da sua casa, aquele portão automático. Só que você ainda tem que apertar o botão, né? Pedro não, foi automaticamente. Olha isso. 44 depois de Cristo, automaticamente o portão se abriu. Veja o milagre em cada detalhe, irmão. Nós estamos falando que existe milagre nesse processo. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar. Voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você está louca. E ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que calassem. Né? E contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos seus irmãos. E saindo foi para outro lugar. Irmãos, havia oração incessante da igreja. Esse é o ponto alto dessa história. A igreja orava incessantemente. Nós não podemos ter noção do que é o poder de uma igreja que ora. Nunca subestime o poder de um povo que se junta para orar. O anjo chama Pedro da prisão, não é? Mas foi a oração que foi buscar o anjo, diz o grande pregador aí, Thomas Watson. Foi a oração. Pedro estava dormindo, um sono da beleza, como se ele tivesse, né, na sua caminha, no seu quartinho, tranquilo. E dormia tão pesado que o anjo teve que cutucar ele, para ele acordar. E essa tranquilidade não vem do fato dele já ter sido preso outras 2 vezes. Porque Tiago tinha sido morto e ele estava na fila, né, da morte. No dia seguinte ele seria morto e ele estava dormindo. As outras 2 vezes ele foi liberto imediatamente. Agora não, ele já estava lá esperando o dia de ser executado. O que traz essa paz para Pedro, senão a certeza do Deus a quem ele servia, a certeza da promessa. Jesus tinha falado para Pedro que ele ia
ser um homem, um líder da igreja. Não estava na hora dele morrer ainda. Ainda tinha coisa a se cumprir. Talvez ele tenha se lembrado do salmo que diz: em paz eu deito, pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Porque o Senhor me faz repousar em segurança. Mas talvez o maior motivo pelo qual Pedro dormia em paz é porque ele sentia que gente orava por ele. Quantos testemunhos, irmãos, de homens e mulheres, missionários, pastores, cristãos, especialmente que estão em países perseguidos, dizem: olha, eu tinha, naquele momento, eu senti que a igreja orava por mim. Não sei se você já viveu uma experiência dessa, de estar num momento de aflição e vir algo que traz uma paz, uma tranquilidade, uma calma e uma certeza de que vai ficar tudo bem. E você sente claramente: estão orando por mim. Orem. A igreja é chamada a orar uns pelos outros. Orem uns pelos outros, irmãos, porque a oração traz essa paz. Pedro se apropria dessa promessa, não é? E dorme em paz. Mas depois a gente vê no texto Pedro obedecendo ao anjo. Algumas coisas nós precisamos fazer, não é? O anjo trouxe luz, trouxe liberdade, não é? Caíram as algemas que estava presa aos soldados, mas o anjo disse para ele assim: olha, meu querido, prende aí o cinto, põe a sandália. O anjo poderia já ter chegado e feito o serviço completo, né? Tira a algema, amarra o cinto, põe a sandália, põe a capa e vaza, Pedro. Mas ele manda Pedro fazer algumas coisas. Então presta atenção nisso. Algumas coisas, meu querido, eu e você temos que fazer. Deus vai fazer o miraculoso, o sobrenatural. O trivial, tu deixa de preguiça e faz. Porque tem gente que prefere morrer na prisão a ter que levantar, pôr o cinto, a capa, o sapato e sair. Porque está morto na preguiça. Não quer nada com nada. Se Deus não me carregar, eu vou morrer aqui. Se Deus não fizer nada, vai ficar assim mesmo. E você não sai do lugar por preguiça, falta de coragem, falta de ânimo, falta de visão, falta de propósito. Se Pedro não tivesse colocado a sandalinha dele, o cinto dele, a capa dele, não teria sido liberto. Por mais que o anjo acendesse a luz, quebrasse as correntes, abrisse o portão, ele ia ficar lá. Às vezes tu está morrendo pela tua preguiça, ou pela desobediência, porque Deus está mandando e você não faz. A palavra está mandando e a gente não faz. E o milagre não se concretiza na sua vida. O anjo perde a viagem, porque você não se move, porque você não faz a sua parte, porque você não faz o trivial. Todo dia a gente tem que apertar o cinto, colocar a sandália, pôr a capa e sair para trabalhar, para fazer alguma coisa. Todo dia. Mas tem dia que a gente faz isso para viver milagres, irmãos. E se você não fizer, você não vai viver. Então faz o que é da tua parte, faz o que é da tua responsabilidade. O extraordinário só Deus vai fazer, só Deus vai fazer. Mas remover a pedra foram os homens para que Lázaro saísse. Pedro teve que se levantar antes de caminhar. Se você não levantar, nada vai acontecer. E quando ele chega, não é? Na casa de Maria, mãe de João Marcos, e ele bate na porta e Rode ouve a voz dele e sai gritando feliz, mas as pessoas não acreditam. E aí é um outro puxão de orelha para nós.
Você orou, você jejuou, orou, clamou, chorou. Aí Deus faz o milagre e a gente duvida. Fala para mim se você não já duvidou alguma vez. E a gente duvida. Eles estavam orando. A Bíblia diz que orando incessantemente, ou seja, com fervor, orando dia e noite, por vários dias, orando especificamente pela libertação de Pedro. E aí, irmãos, chega a ser engraçada a cena. Porque era tudo que eles queriam, era Pedro livre. Aí quando Pedro chega, ninguém acredita. Ainda brigam com a menina. A menina nas agonias não abriu a porta, foi dar a notícia, em vez de abrir a porta, não sabe se vai, não sabe se vem. E o povo dizendo que a menina estava doida. Porque a gente é assim, né? A gente tende a ser incrédulo. Então a gente precisa ter muito cuidado, irmãos. Quando a gente pedir ao Senhor, a gente precisa crer. A gente precisa crer. Entendendo que Ele faz maravilhas, entendendo que Ele faz milagre, entendendo que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você pediu, né? Então a gente não pode se recusar a receber a graça de Deus, o milagre de Deus. Nós não podemos, e a Bíblia diz que a nossa fé muitas vezes, ela relata que a nossa fé muitas vezes é fraca. Você não é o único, eu não sou a única. Muitas vezes, Jesus curou, não é? Marcos 9, 24, coloca para mim, por favor. Quando Jesus cura o filho daquele homem, ele diz assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Nós somos dependentes do Senhor até para ter fé. Me ajuda. Eu creio. Eu sei que o Senhor é poderoso. A Karen cantou aqui quem é Jesus. Nós cremos, mas às vezes a fé é pequena. Falta fé. Existe milagre nesse processo, meus irmãos, mas Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Ele multiplicou aqueles pãezinhos, aqueles 2 peixinhos, e depois sobrou tanto que os discípulos tiveram que tomar uma atitude, carregar os cestos. Se eles fossem preguiçosos, ia deixar largado lá os pães. A oração precede o milagre. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Orar pelos que estão na prisão. Nós temos aí 50 motivos, no mínimo, para a gente orar. Esses 50 países que estão listados, não é, dos países mais perseguidos do mundo. Irmãos, vocês viram a quantidade de cristãos mortos em 2024? 4.998 mil irmãos nossos foram mortos. Não é possível que isso não mexe comigo, não mexe com você, não é possível. Quantas igrejas queimadas, quantos deslocados, é aquele que não pode voltar para casa, o cristão que não pode voltar para sua casa. Porque se ele voltar, ele vai morrer. Sua caminha, seu guarda-roupinha, sua geladeirinha, seu sofá, abandona, tem que ficar para trás. Nós precisamos orar pela igreja perseguida. Nós não somos igreja perseguida, irmãos. Nós estamos no Brasil. Não estamos na lista dos países perseguidos do mundo ainda. Pode ser que a gente venha a ser.
Hoje nós não somos. Ai, mas ninguém diz que tá, o povo não gosta de nós. Essa é a verdade. Mas engole a gente, porque precisa de nós. Sabe por quê? Porque na hora que o calo aperta, é para nós que o povo vem pedir oração. É na porta de uma igreja que bate para pedir ajuda. Seja de comida, seja de libertação, seja de cura, seja de abraço. É para um crente. Então, né? É a vida. É melhor gostar de nós, viu? Gosta, porque é bênção. Então nós não somos perseguidos, nós somos afrontados. Às vezes tem um que vem com uma graça, outro aqui. Aí cada um do seu jeito desembaraça, né? Uns com o evangelismo mais doce, outros com a palavra mais de Pedro. Mas nós se resolve com eles. Agora lá não, meu irmão. Lá é prisão, é cadeia, cabeça rolando. Ou então vai todos os crentes lá para o campo de concentração fazer trabalho pesado. E não é quando você trabalhava na roça que você ia lá capinar, não sei o quê, e depois você deitava debaixo da árvore com a sua marmitinha do lado, comia, dormia, depois você vai mais um pouquinho e voltava para casa. Não! É todo o tempo, o dia inteiro, comendo quase nada. Tem um esquema aí do Portas Abertas que eu não tenho coragem de fazer, não. Mas existe um programa que você pode ficar uma semana vivendo, tem um lugar aqui no Brasil, como se você estivesse num país perseguido. Tenso. Só para os fortes. Muito fortes. Porque tem que ter equilíbrio, senão a pessoa surta lá. Porque eles trazem o máximo da realidade, para a gente ver que não é conversa fiada, que não é brincadeira. Sabe? Que a gente, que legal, né? 50 países perseguidos. Nossa, mataram um cristão. Nossa, a África... Irmãos, a gente se faz, né? A gente se faz. Existe milagre e Deus ouve as nossas orações. E no processo de multiplicação, existem lutas, mas existem vitórias. Existe vitória, amém? Existe vitória. Capítulo 12, do 18 à frente, diz assim, olha, quando amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. Esse mosquitinho está me perturbando. Vai-te para lá, menino. Ele quer entrar na minha boca, eu estou pensando aqui, né? Se ele entrar, vou ter que engolir. E aí, ele manda matar os soldados. Os 16 soldados. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo, né, para passar a raiva dele, matou os 16, amenizou a raiva dele, que ele queria fazer festa com o corpinho de Pedro, não foi permitido pelo Senhor, e aí ele vai refrescar-se a memória, né, desopilar o fígado na Cesareia. E aí diz no versículo 20 que havia uma séria divergência entre ele, o Herodes, e os moradores de Tiro e Sidom. Estes, porém, os moradores, de comum acordo, se apresentaram a Herodes, olha a cena, e depois de obter o apoio de Blasto, que era o assessor do rei, pediram paz. Hoje eu estou muito Libras. Pediram paz, né? E aí, por que eles pediram paz? Porque a terra deles, ou seja, Tiro e Sidom, recebiam alimentos do país do rei, lá do Herodes. E aí, o que aconteceu? Num dia lá determinado, Herodes, vestido de traje real, todo chunks,
assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, falou ao povo. E o povo gritava: é a voz de um Deus e não de um homem. Pensa como que Herodes ficou? Todo feliz, faceiro. É a voz de um Deus e não de um homem. E aí, no mesmo instante em que ele toma essa glória para si, um anjo, não sei se foi o mesmo anjo que libertou Pedro, já voltou na outra missão, né? Mas foi um anjo do Senhor, feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Aí o versículo da nossa mensagem. Entretanto, depois de toda essa história, o que estava rolando, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Irmãos, Deus lida com os nossos inimigos. Deus trata com os nossos inimigos. Se o relato tivesse terminado com Pedro, menino do céu, ele está brincando comigo, esse mosquito. Matei. Não morreu, agora morreu. Morreu. Desculpa os irmãos que preservam os animais, mas ele queria entrar na minha boca. Teve que ser entre nós aqui, ó. Deus lidou com o inimigo, né? Tá amarrado, tá morto o inimigo aí, ó, com os vermes de Herodes, né? Se tivesse acabado ali, né, em Pedro sendo liberto, a gente ia ficar pensando, mas o que aconteceu com Herodes? O que aconteceu com os negócios? Mas Deus conta para nós a história completa. Completa, né? De acordo com a lei romana, quando um soldado deixava escapar o prisioneiro, ele sofria a mesma pena daquele que ele não segurou como devia, né? E aí, apesar de Herodes não ter todo esse rigor na sua jurisdição, ele estava querendo o quê? Ganhar a confiança do povo. Então, ele manda executar, porque ele queria cair nas graças do judeu. Ele diz assim, ó, não matei Pedro, mas matei os 16 que deixaram ele fugir. Tudo isso tentando agradar o povo. E depois ele recebe essa honra que não era dele, não era para ele. Você vê, irmãos, que o tempo todo a gente quer receber glória, a gente quer receber atenção, a gente quer poder, a gente quer, não é, ser mimado, exaltado. Nada do que Herodes fez foi por consciência, por propósito. Foi para agradar o outro. Para se fazer agradável. Quantas vezes nós estamos abrindo mão de princípios para ficar bem na fita com alguém? Abrindo mão de verdades, abrindo mão da nossa fé para poder manter certas amizades, para poder manter certos relacionamentos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque não é bom o fim. Não é bom. Alguns foram mortos, porque Herodes mandou, mas o próprio Herodes foi tratado pela mão de Deus. Então, quando a gente abre mão de algumas coisas, Kelly, mas comida. O povo de Tiro e de Sidom precisava de comida. Então, eles falaram o que o rei queria ouvir. Às vezes eu faço isso, eu falo o que meu marido quer ouvir, eu falo o que meu filho quer ouvir, eu falo o que meu patrão quer ouvir, eu falo o que meu pastor quer ouvir. A gente é tão besta que a gente fala até o que Deus quer ouvir, mas tu está mentindo. Aí Deus fala, filhão, comigo não cola, né? Porque eu te conheço. A gente faz isso, irmãos. Mas é para sobreviver. Mas é uma vida
curta, porque a verdade vem e a justiça se faz. Então não vale a pena, não vale a pena. Nós estamos vivendo na mesma situação. Um mundo que vive em função de aplausos e de prazeres. O ser humano torna-se um Deus. E busca suprir a sua necessidade física e ignora a sua necessidade espiritual. Vive pela força e não pela fé. Vive por essa situação de um agradando o outro, um passando a mão na cabeça do outro, um alisando o outro, e não vive de verdade. Não vive a verdade. Só que a Bíblia diz que um dia o mundo vai ser julgado. Todos nós seremos julgados. Todos nós seremos julgados, né? E hoje, assim como Israel lá na antiguidade, a igreja sofre perseguição por causa de pessoas como Herodes, que querem se opor à verdade. A gente vai lembrar no texto bíblico lá desde Faraó no Egito, o povo de Deus sofrendo sobre o domínio de governantes, não é? Que querem ser Deus, mas o testemunho que nós temos desde lá até hoje é que Deus preservou o seu povo. Nem sempre Deus julgou esses governantes como julgou Herodes. Hoje na nossa escola bíblica dominical nós falamos sobre isso, né? Nós estamos falando sobre a besta, sobre o anticristo, o falso profeta. Hoje a gente falou sobre a trindade do diabo. O negócio está bom lá o assunto, pensa. Só a graça de Jesus, né, irmãos? E é assim, ele quer ocupar o lugar de Deus. O inimigo quer ocupar o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. E nós precisamos estar atentos. Aquela igreja primitiva não tinha qualquer influência política. Os coleguinhas de Tiro e Sidom fizeram ali, pagaram um suborno para o assessor do rei, e deu todo aquele rolo, e depois Herodes acabou morrendo. Mas nós não temos amigo, irmãos, lá no Supremo, no Planalto. Não é para ter. Entende que não é para ter? Porque se a gente tiver, nós vamos querer depender deles. Olha, tem coisa pior do que você usar dessas coisas. Ah, mas eu sou amigo do fulano. Pensa. Aí porque você é irmão do Beltrano, porque você é tio do fulano, é sobrinho de não sei quem, você acha que você não precisa estudar, você não precisa se dedicar, você não precisa chegar no horário do trabalho. Aí você fica na sombra de alguém que tem um certo poder. É feio isso, irmãos. É feio demais. É feio. Muito feio. Não vou nem dar um exemplo aqui, senão depois pega mal. Pulo o exemplo. Os primeiros cristãos dependiam da oração. Dependiam em oração. Porque eles sabiam que Deus viria e resolveria os seus problemas. E que Deus faria justiça. E qual foi o resultado de tudo isso? Qual foi o resultado de tudo isso? Lá no início do capítulo 12 de Atos, nós temos Herodes parecendo ter o controle de todas as coisas. Parecia que a igreja estava perdendo a batalha. Mas no final do texto, nós temos a igreja vitoriosa e temos Herodes sendo morto. Segundo o historiador Joséfo, ele morreu depois de 5 dias. Depois que o anjo tocou, ele veio a falecer em 5 dias. E ninguém nem sabe mais quem é ele, só nós aqui que sabe que fala dele, irmãos. O mundo não sabe quem é Herodes. O Antipas, o não sei quem, o grande, o menor, ninguém sabe. Jesus, o mundo sabe quem é. Ou para adorar, ou para rejeitar. Mas as pessoas sabem. Herodes era uma igreja que orava,
e por isso foi bem sucedida. Irmãos, a liberdade que nós temos hoje aqui no Brasil, foi comprada por gente que abriu mão de ser livre. Como eu disse, a igreja primitiva não tinha nenhuma influência, não tinha ninguém para mexer os pauzinhos, não tinha ninguém que estivesse num trono elevado para cuidar. O único que estava no trono elevado para cuidar da igreja era Deus. E é o mesmo que permanece até hoje. Os primeiros cristãos eram um povo de oração, porque sabia que Deus ia responder. Existe milagre nesse processo. Existe cura nesse processo. Existe vitória nesse processo, porque Deus comanda esse processo. Lembra que nós aprendemos domingo passado? É Ele que dá o crescimento. É Ele que está no controle. O trono glorioso de Deus era muito maior que o trono de Herodes. E o exército celestial de Deus muito maior que aqueles pequenos soldados que estavam ali naquela prisão. A gente não precisa pagar suborno para ninguém para fazer justiça. A gente simplesmente precisa levar a nossa causa ao nosso Supremo Salvador e Senhor. É Ele que nos resgata, é Ele que nos julga, é Ele que nos livra, é Ele que cuida de nós, irmãos. A partir de suas origens bem modestas, lá em Jerusalém, a igreja chegou até nós, ela se espalhou e hoje nós somos parte desse povo, amém? Existe uma missionária, eu quero terminar, ela se chama Isobel, e ela diz o seguinte: Senhor, se esse obstáculo vem de ti, eu aceito, mas se vem de Satanás, eu rejeito e rejeito também todas as suas obras, no nome de Jesus, aquele que morreu no Calvário. Nós precisamos ter discernimento, porque algumas batalhas, algumas adversidades, algumas lutas, alguns obstáculos, o Senhor coloca para nos ensinar, para nos polir, para nos tratar, e é muito individual. Mas alguns obstáculos vêm de Satanás e nós precisamos passar por eles. Nós precisamos rejeitar, nós precisamos batalhar, irmãos. Então peça ao Senhor discernimento nessa sua caminhada, porque existe dor. E às vezes essa dor é permissão do Senhor, mas às vezes essa dor é ataque de Satanás. E nós precisamos saber discernir o que é para nós nos posicionarmos. Um outro missionário, Alan, diz o seguinte: vamos manter a cabeça erguida e os joelhos dobrados, porque a vitória está do nosso lado. Nós não estamos de um lado que está tentando vencer uma batalha. Já vencemos. O Senhor já venceu. E eu quero te dar um último conselho. Não se limite a plantar uma semente. Plante uma lavoura. Uma semente é muito pouco, irmãos, para aquilo que Deus fez por nós. Uma semente não é nada diante daquilo que Deus fez na sua vida. Então plante uma lavoura, multiplique. Multiplicar implica dores, milagres e vitórias. Nós precisamos de coragem. Nós precisamos de coragem. Eu quero chamar a equipe, nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. Uma canção que move os nossos corações. Pode pôr na última tela. Vamos entender que multiplicar implica dor, mas implica milagre e vitória. Amém? Nós servimos a um Deus vitorioso. E nada pôde parar a igreja. E nada vai parar, irmãos. Nada, nada, nada. Os irmãos sabem o quanto a igreja na China cresce. Todo dia. São bilhões de crentes. Nós somos milhares e milhares. Mas nós queremos mais pessoas. Nós não somos egoístas. Nós queremos mais gente conosco. Nós queremos mais gente nessa
lavoura gigante, porque nós queremos pessoas livres, felizes, resgatadas, salvas, que vão viver a eternidade com Cristo. É isso que nós queremos.